Em One Piece já tivemos muitos confrontos e batalhas incríveis que mudaram toda a escala de poder da obra do pirata que estica. Mas quais foram as principais batalhas e conflitos de One Piece que mudaram a questão do Power Scaling da obra? Hoje, neste vídeo, vamos falar sobre as lutas mais importantes de One Piece no quesito de mudança em escala de poder e como isso muda a questão de quem é mais forte do que quem. Eu sou o Peso Mosca e neste vídeo maravilhoso vamos observar e analisar esses combates. Bora lá pro vídeo e já se inscrevam no canal e deixem aí um comentário falando o que vocês acham dessas lutas e se mudaram mesmo o Power Scaling. Algumas lutas são mais importantes do que outras, e outras são meras piadas. Wow. What? Oh my god. Mas piadas à parte, a primeira luta mais importante da obra, que definiu algumas mudanças no Power Scaling de One Piece, é claramente Luffy vs Kaido. Luffy vs Kaido mostrou várias citações importantes. Uma das primeiras delas é quando Kaido diz que Luffy estava próximo de atingir o nível de grandes lendas do passado, como Gold Roger, Oden, Shanks, entre outros, já que o mesmo disse que apenas eles podiam ter uma chance de derrotá-lo ou com certeza o derrotariam, como o próprio Gold Roger, embora muitos ainda digam que o Roger e Kaido estejam no mesmo nível, o que também pode ser analisado. Mas outra luta ainda mais importante nesta cena é no segundo round entre Kaido e Luffy. Se me lembro bem, foi no segundo round, quando Kaido diz que ele nunca tinha lutado a sério como quando lutou contra Luffy. E antes disso, ele já tinha lutado contra a própria Big Mom, colocando o Luffy superior a Big Mom com o home de espada dela, o Napoleão, dizendo Kaido que Luffy tinha praticamente atributos físicos e um haki avançado mais poderoso do que a Big Mom, que apenas usava as suas frutas como arsenal destrutivo. Ainda falando do Kaido em questão, mas agora aliado a alguém que não está na pirataria, mas que já enfrentou o Luffy e participa de uma oligarquia ligada ao governo mundial, estamos falando ao exército de poderio militar corrupto da própria marinha. O Kizaru lutou contra o Luffy no Gear 5, e embora tenha sido uma luta um tanto trabalhosa, foi mais um combate de velocidade. Quem acertasse o outro primeiro com um dano cortante ou crítico venceria o confronto. Kizaru tentou fazê-lo com seus clones de luz para usar uma artimanha de distração, mas só conseguiu causar um arranhãozinho no Luffy, e foi bem na bochecha. Um dano tão invisível que mal dá para ser visto apenas com uma câmera fotográfica, enquanto o Kaido, mesmo tendo lutado contra o Luffy por uns 3 rounds seguidos, e ainda mais contra os Supernovas, e antes contra os Bainhas Vermelhas, e antes dos Bainhas Vermelhas, ele lutou por uns 2 ou 3 dias contra a Big Mom, Kaido ainda tinha disposição
para lutar contra o Luffy G5, mesmo carregando uma ilha gigantesca com as suas nuvens na forma híbrida. E a própria Yamato, sua filha, disse que Kaido estava cansado demais. Mas ainda assim, Kaido conseguiu dar alguns cansaços extremos para o Luffy G5, o fazendo voltar à sua forma original, mesmo na base da força bruta misturada à velocidade e o poder insano dos Hakis. Enquanto o Luffy G5 não utilizou Hakis avançados contra o próprio Kizaru, e só voltou a cansar contra o Kizaru porque ele correu demais contra o mesmo, e não por causa dos danos sofridos. Isso é uma clara mudança no Power Scaling, porque Oda está colocando que o Kaido é superior ao Kizaru. Então, sim, é superior, porque o Kaido deu ainda mais trabalho em dano crítico ao Gear 5. Agora que já falamos sobre Luffy vs Kaido e Luffy vs Kizaru, e como essas duas batalhas mudaram todo o Power Scale da obra, agora vamos falar sobre Shanks vs Kid, uma das surras mais insanas de toda a obra de One Piece. Todos sabem que One Piece é uma luta que no mangá é decidida em clashes. Não há muitas cenas de ação quando os personagens não são os protagonistas principais, Luffy e Zoro. Embora muitos discordem, Zoro é o segundo protagonista de One Piece, quer queiram gostem ou não gostem. Mas Shanks vs Kid não teve nenhum clash. Quer dizer, não teve nenhum clash, foi uma surra unilateral. Quando Shanks viu que Kid ia destruir toda a sua frota de buchas, porque o Shanks não tem um bando forte, e sim comandantes fortes, porque a sua frota é totalmente bucha. Tirando os gigantes e os seus comandantes, Shanks não tem um bando tão formidável assim, como dito pelo próprio Databook. Mas quando ele foi enfrentar o Kid, o cara esmagou o Kid com apenas um único golpe de Haki do Rei, com seu ataque de Parture. O inglesinho bom, viu? O inglesinho bom! Mas enfim, o Shanks esbagaçou o cabra com um único golpe. E o Kid tinha resistido no arco anterior a todos os golpes e ataques acumados da Big Mom. Então Oda coloca que os personagens fortes, que são realmente top tiers, eles devem superar a Big Mom em poder. A velha seria tipo uma escada entre os top tiers. Então isso também se configura na mudança de poder do Power Scaling da obra, porque a Big Mom seria uma escada, enquanto os outros vão evoluindo através dela e também de outros cabras da velha geração. Esta luta do Kid contra o Shanks também é um ponto a favor do Mihawk, que é configurado na obra da Matrix de toda a narrativa como superior ao Shanks em questão de hakis avançados, já que o haki compõe a espada e o estilo de luta de todo espadachim da obra em One Piece, já que Oda não sabe artes marciais bulhufas nenhuma se tratando de coreografia. Mas outras lutas estão por vir em One Piece que mudarão o power scaling da obra. Loki vs Ymur está aí, e o Luffy também tá para acordar de seu descanso do G5, e os Cabra, os dois, já estão no nível de feras do passado, como o próprio Roger e o Barba Branca auge. Lembrando que o Barba Branca de Cold Valley nada fez contra o Ymur, precisando de ajuda para enfrentá-lo, o cara que é dono do mundo. Mas o Loki tá conseguindo lutar contra ele num X1, segurando o monstrão. E o Luffy tá chegando aí para dar uma ajuda e subir no Power Scaling, se escalando finalmente as lendas antigas.
Mesmo que os fãs não gostem disso, a nova geração sempre supera a antiga, e isso é dito desde Naruto. Eu espero que vocês tenham amado este vídeo, porque eu sei que o amaram de muito, e vão amar de milhões, porque vocês são feras e irão compartilhar o vídeo para mais e mais pessoas. Até logo, fiquem com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e fui!